Não é o que dizemos sobre Jesus que prova a nossa fé, mas como vivemos para Ele. Essa citação foi feita pelo irmão A.W. Tozer, há algum tempo atrás, e ela traz uma profundidade, irmãos, e uma seriedade de que não é o que dizemos sobre Jesus que prova a nossa fé. Isso é verdade. Podemos confessar o nome de Jesus, podemos falar grandes coisas no nome de Jesus, mas se essa palavra viva do Senhor não estiver operando nas nossas vidas, de nada isso vale a pena. Mas como vivemos para Ele, quando permitimos que Cristo, a palavra viva, opere dentro de nós, viva dentro de nós, viva abundantemente, enchendo nós os vasos do Senhor, é isso sim que conta diante do Senhor. Aqui, lendo em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui no versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então aqui é o ponto, irmãos. Para sermos servos fiéis do Senhor, não devemos apenas confessar, falar no nome do Senhor, mas sim, faz todo aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Aqui. Então nós devemos praticar a palavra do Senhor. Devemos obedecer aquilo que o Senhor trouxe para que nós avancemos nele e permitimos que ele opere nas nossas vidas. E aqui diz, nem aquele que, aqui ele indagando: Senhor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz isso. Muitas obras. Mas nada disso vale a pena, nada disso tem valor, essas obras, se primeiramente nós não fazermos a vontade do Pai, fazermos a vontade de Jesus Cristo, andarmos como Jesus Cristo andou. De nada disso tem valor. Então o Senhor vem dizendo aqui, e lá no finalzinho o Senhor diz: apartai-vos de mim todos aqueles que praticam a iniquidade, todos aqueles que praticam o pecado, que fazem o mal. Nós, quando estamos no Senhor, podemos tropeçar em uma pedra de tropeço, podemos pecar, eventualmente pecaremos diante do Senhor no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, mas o Senhor quer que nós nos afastemos da iniquidade, nós nos afastemos do mal. Quando pecamos, nós vamos até o Senhor e nos arrependemos e deixamos o pecado para trás e seguimos na santificação que o Senhor opera em nós. Aqui vem dizendo em João capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós pecamos, nós transgredimos a lei, transgredimos aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos.
Aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 46, também diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, não adianta nós dizermos Senhor, 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 se nós não lermos a palavra do Senhor, a palavra viva, Jesus Cristo, e nós praticarmos ela. Porque aqui o Senhor vem dizendo: E não fazeis o que eu digo. Então o Senhor sempre levando nós à obediência, à prática do Evangelho, à prática de andar como Cristo andou. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, também diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui o Senhor trazendo de novo, praticarmos a palavra, obedecermos a palavra. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Então, aqui nessa passagem de Mateus que nós vemos lá no começo, o Senhor vem falando do nem todo que faz essas obras entrará no reino do Senhor, no reino dos céus. Mas sim, todos aqueles que obedecem a palavra, que praticam a palavra, que vivem verdadeiramente permitindo que o Senhor opere na minha, na sua vida, tirando de nós a iniquidade, tirando de nós o pecado, tirando de nós tudo aquilo que há de ruim em nós. E aqui em Hebreus ele diz: porque se pecarmos voluntariamente, ter a consciência do pecado, daquilo que nós precisamos permitir que o Senhor haja em nossas vidas. Muitas vezes somos exortados pelos irmãos. Então, eu tenho entendimento que eu preciso de melhorar nesse aspecto com o Senhor. Eu preciso de mudar, porque o corpo de Cristo, o corpo do Senhor está falando para aquele membro: você precisa de se consertar nesse aspecto. Então, eu tenho a consciência daquele pecado, daquela dificuldade que eu estou passando. Então, eu preciso permitir que o Senhor opere na minha vida. Então, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é tipo, eu estou errando nesse ponto. Estou em pecado nesse ponto. Aí vem o irmão, ou vem o Senhor, através da sua palavra, e me diz: você tem que se consertar nisso daqui. Vem o irmão e me diz: você tem que se consertar nisso daqui. Então, eu tenho, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Eu tive o conhecimento da verdade, porque eu preciso de melhorar nesse aspecto. O irmão me disse que eu preciso de melhorar nesse aspecto. O Senhor está me dizendo que eu preciso de melhorar nesse aspecto. Então, eu tive o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque se nós continuamos no mesmo erro, no mesmo pecado, já não resta mais o sacrifício do Senhor, porque o Senhor já morreu por nós, já foi consumado tudo na cruz. Então, nós temos, tem o versículo que diz, a palavra do Senhor diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então, precisamos de permitir que o Senhor nos liberte verdadeiramente para que nós sejamos livres. Então, temos o conhecimento, o Senhor já veio para nos salvar e, mesmo assim, continuamos vivendo da mesma forma. Então, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Então, trazendo
essa passagem, essa mensagem do Senhor para as nossas vidas, que nós nos enchemos de temor, que o Senhor nos enche de temor, quebrante os nossos corações e que nós permitimos que o Senhor opere nas nossas vidas e que nós deixamos para trás tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que nós nos enchemos dele, permitimos o operar dele nas nossas vidas, para que essa passagem aqui em Mateus capítulo 7 é uma passagem que traz um temor, um peso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então traz um temor para nós, né? Para nós nos analisarmos e ver se nós não estamos fazendo apenas obras, mas que sim estamos permitindo que o Senhor opere nas nossas vidas, tire toda a iniquidade, todo o pecado, todo o mal, para que assim naquele dia nós chegamos diante do Senhor e o Senhor, tem aquele versículo, não vou lembrar direito, que ele diz, entra, meu filho amado. Deixa eu procurar aqui, irmãos. O Senhor trouxe lembrança desse versículo. Em Mateus 25, capítulo 25, vamos achar aqui. Mateus capítulo 25, versículo 21. Versículo 21. E o Senhor lhe disse, bem, está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tremendo essa passagem, esse versículo. Então, que naquele dia nós possamos ouvir da boca do Senhor, da boca do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. E o Senhor lhe disse, bem, está, servo bom e fiel. Bom, obediente, obedecemos. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Que nós possamos todos os dias praticar a obediência ao Senhor. Praticar a obediência, praticar a obediência, praticar a obediência. Obedecer, obedecer. Não apenas em obras, não apenas em uma ordenância do Senhor, mas permitir que toda a palavra do Senhor nós obedecemos e permitimos que o Senhor opere nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo.